e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós lemos em uma passagem da Bíblia bem conhecida, muito conhecida, creio que de todos. Talvez alguns podem ser que não tenham lido ainda, talvez alguns leram pela primeira vez, mas com certeza muitos, se não todos, já viram o filme de Jesus lá na Páscoa ou no Natal. E tem a cena, mostra ali a cena do nascimento de Jesus, como tudo aconteceu. Creio que a maioria de nós já está informado quanto a isso. Levanta a mão, quem já viu algum filme, já leu, levanta a mão bem alto só para eu saber. Glória a Deus. Então, é muito conhecida essa passagem aqui sobre o nascimento de Jesus, e nós vemos que foi um nascimento muito especial, tanto que no Antigo Testamento haviam várias e várias profecias anunciando a vinda do Salvador. E então havia chegado o dia então que Deus iria falar com a mãe desse Salvador. Aí a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi enviado até Nazaré, até a cidade de Nazaré, e lá ele falou com uma virgem, o nome dela era Maria. Obviamente, haviam muitas mulheres naquela época na mesma cidade de Nazaré. Haviam muitas virgens em Nazaré, haviam muitas virgens em todo Israel, mas aprouve ao Senhor escolher essa mulher chamada Maria, para que ela pudesse dar à luz ao Filho de Deus. Aí alguns de nós poderiam dizer: mas por que Maria? Simplesmente é a soberania de Deus, quando Ele escolhe alguém para algo, porque tem coisas na nossa vida que não é a gente que escolhe, mas é Deus que escolhe. Vou dar um exemplo: a gente não escolheu a família que a gente ia nascer, nós não escolhemos o bairro que a gente ia nascer, a gente não escolheu se a gente ia ter olho preto, castanho, azul, cor de mel, se a gente ia ter cabelo crespo, cabelo liso. A gente não escolheu nada dessas coisas, a gente não escolheu nem o país que a gente ia nascer. Simplesmente é a soberania de Deus posta em prática. Porque se a gente achasse uma resposta diferente da soberania de Deus, para dizer que, para justificar a escolha de Maria, e fosse uma outra mulher a escolhida, a gente diria: por que então, um exemplo, né? Por que Débora? Por que Joana? Por que Ciclana? Simplesmente Deus escolheu assim. Deus sabia que aquela mulher seria uma excelente mãe para o seu filho. Deus sabia, e Deus escolheu ela não só por causa dela, mas também por causa do homem que iria casar com ela futuramente. Mas aí aconteceu então que Deus enviou o anjo Gabriel, e quando ele chega lá onde Maria estava, obviamente ela fica assustada, porque diferente daqueles desenhos que a gente vê que o anjo tem o tamanho de um bebezinho e umas asinhas nas costas, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, os anjos eles tinham uma aparência muito diferente. Quando a gente olha lá para Ezequiel, tinha anjos que tinham 4 rostos e tinham 4 asas. Quando a gente olha para o livro de Isaías, havia uma outra classe de anjos que tinham 6 asas. Então o aspecto deles era bem diferente do que a gente está
acostumado a ver em alguns desenhos. Não era a figura de um bebezinho, mas realmente era um aspecto que, como era algo diferente, obviamente trouxe medo nela. Mas o anjo, todas as vezes que um anjo aparece para alguém, ou quando o próprio Deus aparece para alguém, a primeira frase que é dita é: não temas. Porque todo mundo tem medo daquilo que é desconhecido. Quando vê algo que nunca viu na vida, todo mundo leva um susto, e assim aconteceu com ela. E o anjo disse: não temas. Enfim, vocês conhecem a história. O anjo disse que ela daria luz ao Filho de Deus, e a resposta dela foi a seguinte: mas como isso vai acontecer se eu não conheço ainda nenhum varão? E quando ela diz que não conhecia ainda nenhum homem, obviamente ela não está dizendo que ela nunca tinha visto nenhum homem na vida, mas essa palavra conhecer está falando da intimidade. Ela está dizendo que ela nunca teve uma relação íntima com um homem. Ela era virgem, e ela perguntou para o anjo: como é que isso vai acontecer se eu ainda não conheço nenhum homem? E a resposta dela, por mais que de imediato não chame tanto a nossa atenção quando a gente lê rápido, mas depois, quando a gente para refletir, a resposta dela traz ensinamentos muito profundos para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela já estava como noiva de José. Eles tinham já um contrato em que dali a algum tempo eles iriam se casar. Então ela já estava prometida em casamento para José. Mas aí ela disse para o anjo: como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou ficar grávida se eu ainda não tive nenhuma relação com nenhum homem? E a resposta dela é diferente. Por quê? Porque ela poderia pensar assim, então está tudo certo, daqui a tantos meses ou daqui a tantos anos, eu já fui prometida em casamento a José, então eu vou ter um filho dele, e esse filho vai ser filho de Deus. Vocês entenderam isso, sim ou não? Só que ela disse assim, como é que isso vai acontecer se eu não tenho nenhuma relação íntima com nenhum homem? Ela sabia que aquilo que o anjo estava falando, aquela promessa que o anjo estava proferindo sobre a vida dela, ela sabia que aquilo era para agora. Ela sabia que era algo imediato, não era algo a longo prazo, mas era algo para aquele momento, era para já. E muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, e aquilo que a gente está ouvindo como uma pregação ou uma profecia, uma promessa, que aquele que está proferindo a palavra de Deus, ele é o instrumento de Deus para proferir sobre a tua vida, muitas vezes a gente joga lá para o futuro. Às vezes a gente pega aquela pregação e a gente joga lá para frente, para tantos e tantos anos, como se fosse algo muito distante de nós. Maria nos ensina algo muito especial. Ela disse: como é que isso vai acontecer agora, se agora eu não tenho nenhuma relação íntima com nenhum homem? Porque ela sabia que aquela promessa era para agora. E por que às vezes a gente joga lá para o futuro algumas coisas que a gente ouve? É porque às vezes a nossa fé, ela ainda não está amadurecida. Às vezes a gente tem pouca fé. E quando eu digo isso, que às vezes a gente tem pouca fé, eu estou falando isso no parâmetro de Jesus. Imagina que Pedro saiu de um barco, andou sobre as águas, e aquele homem que andou sobre as águas começou a afundar, e Jesus disse para ele: homem de pouca fé. Imagina que Jesus chama de homem de pouca fé um homem que andou sobre as águas. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Então, que dirá de quem não andou sobre as águas? Que dirá de nós? Eu nunca andei sobre as águas. Mas o que Jesus diria acerca da nossa fé, se hoje ele fosse avaliar a nossa fé? Jesus, quando ele estava já adulto, ele disse bem assim, diante das pessoas que o estavam ouvindo, ele disse bem assim: quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele encontrará fé na terra? Por acaso ele achará fé no mundo? E isso foi uma pergunta, mas ele deixou claro que infelizmente uma incredulidade invadiria o mundo. Uma incredulidade invadiria o mundo, assim como haveria um esfriamento do amor, e assim como haveria um crescimento da iniquidade, do pecado, da maldade, assim também a fé de muitos poderia se extinguir. Mas queira Deus que tu nessa noite não pegue essa palavra e não jogue lá para frente,
lá para frente como aquele que ouve a palavra de Deus e pensa assim, ó, quando eu tiver mais velho eu vou me entregar para Jesus, quando eu tiver mais velho eu vou começar a ter um compromisso com Deus, quando eu for mais velho aí eu vou começar a ser fiel. Não, a época e o tempo de nós recebermos a palavra de Deus, acolhermos ela no coração é hoje. Muitas vezes Deus tem pressa, Deus quer operar coisas na nossa vida, mas às vezes não acontece porque a gente está disperso, a gente não crê o suficiente ainda. Mas sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas dizendo: desperta-te, ó tu que dormes, creia no Senhor, Ele não mudou nada, Deus tem todo o poder. E às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Às vezes a gente tem um plano na cabeça e a gente pensa que Deus vai agir de acordo com o nosso plano. Mas às vezes o plano de Deus, ele é muito maior e é muito mais rápido do que a gente possa esperar. Tem coisas que Deus quer realizar na tua vida hoje. Não deixa o tempo passar. Não deixa o tempo passar. Não perca as oportunidades que o Senhor está te dando. Não empurre o plano de Deus, o propósito de Deus para a tua vida lá para frente. Não coloque um abismo, porque às vezes, através da nossa incredulidade, ou às vezes através da nossa carnalidade, que é a nossa inclinação para o mal, às vezes a gente faz de um grão de areia uma grande montanha, como se fosse um grande obstáculo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E em nome de Jesus, que se cumpra aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Que hoje o Senhor te faça saltar muralhas. Que Ele hoje te faça saltar todas as tuas fraquezas. Que Ele hoje te faça saltar todas as tuas dificuldades. Tudo aquilo que muitas vezes te impede de viver o plano perfeito e maravilhoso de Deus para a tua vida. Creia para hoje, creia para agora. Então Maria perguntou: como é que isso vai acontecer agora? Porque ela sabia que era para agora. Aí o anjo disse para ela que a sombra do Altíssimo iria cobri-la e que ela iria se encontrar grávida do Espírito Santo. E de fato aconteceu. Ela ficou grávida e a gente vê que ninguém nunca nasceu dessa forma e ninguém jamais nascerá dessa forma. Jesus, Ele foi o único, porque Ele é o único Salvador e o único Senhor, enviado de Deus para nos salvar. Jesus teve um nascimento diferente, porque Ele era diferente. Jesus teve um nascimento dessa forma, porque Ele seria 100% homem, mas Ele também seria 100% Deus. Se Maria gerasse somente depois de ter um ato sexual com José, aí Jesus não seria filho de Deus, Ele seria filho de José. Ele seria filho de Deus entre aspas, assim como nós somos também. Entenderam isso, sim ou não? Mas Ele era diferente. Ele era diferente. Ele era diferente, Ele era 100% Deus e 100% homem. E aí aconteceu então que Maria aceitou esse chamado, porque esse é o título da mensagem: aceite o chamado. Aceite o chamado de Deus, aceite o chamado de Deus para a tua vida. Maria aceitou esse chamado, e ela sabia os grandes riscos que ela iria correr. Porque quando a gente olha hoje para a Bíblia Sagrada, a gente acha maravilhoso, a gente acha um grande privilégio aquela mulher ter sido escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Mas haviam muitos riscos que ela iria correr. Primeiro, como ela já tinha um contrato de casamento, um contrato de noivado com José, imagina ela aparecer grávida diante do noivo dela. É óbvio que se fosse nos nossos dias hoje, né, a gente jamais pensaria que seria a mesma situação de Maria, que aquele filho era o filho de Deus. Sim ou não? A gente não diria isso. Imagina, Maria estava grávida, e se ela estava grávida, e todo mundo iria saber disso, né? E principalmente quando ela dissesse para José, a primeira coisa que ia passar pela cabeça de José é que ela teve uma relação com outro homem, sim ou não? Óbvio, porque ninguém tem filho tropeçando numa bicicleta, né? Então, é óbvio que essa era a primeira coisa que ia passar
pela cabeça dele. Então ela correu o risco dela já ter uma má fama de adúltera, porque mesmo se ela tivesse grávida antes de casar com ele, isso já era configurado como um adultério. E o adultério na época do Antigo Testamento, acontecia que tanto o homem como a mulher, eles eram apedrejados até a morte. Muito forte isso, sim ou não? Muito forte, muito forte. Obviamente não encontrariam um homem, porque não tinha um homem, era somente ela, e aquele filho era de Deus. Então ela seria apedrejada até a morte por estar grávida de, entre aspas, de um homem. Só que se ela dissesse assim, não, eu não me relacionei com nenhum outro homem, esse filho é filho de Deus, ela seria apedrejada também. Por quê? Porque os religiosos daquela época iriam dizer que isso é uma blasfêmia, porque nunca tinha acontecido antes de Deus gerar um filho em alguém. Entenderam isso, sim ou não? Então se ela dissesse isso, ela seria apedrejada também, porque seria considerado blasfêmia. Assim como quando Jesus utilizava os títulos de Deus do Antigo Testamento para falar dele mesmo, aqueles religiosos da época consideraram isso blasfêmia também. E então conduziram ele para que ele fosse crucificado. Enfim, tramaram a morte dele. Mas enfim, ela seria apedrejada também. Então ela seria morta ou por adultério, ou seria morta por blasfêmia. Entenderam isso, sim ou não? Mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo de todos esses riscos, ela aceitou o chamado de Deus. Ela aceitou essa incumbência dela dar a luz ao Filho de Deus. E quando nós somos chamados por Deus, não tem apenas o bônus de nós sermos recebidos pelo Senhor, mas também há o ônus, também há os riscos que a gente pode correr. Mas que tipo de risco que a gente pode correr? Um risco que a gente pode correr é de muitas vezes algumas pessoas não entenderem a nossa conversão. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, algumas pessoas podem, quem sabe, zombar de nós e dizer, porque elas conhecem o nosso passado, elas podem dizer que agora a gente está querendo se esconder, atrás de uma Bíblia. Algumas pessoas podem zombar e dizer que agora a gente virou fanático. As pessoas podem, quem sabe, dizer que a gente agora só quer saber de igreja, que a gente está louco da cabeça, que fizeram uma lavagem cerebral na nossa cabeça. A gente pode perder alguns amigos, que pode ser que não queiram mais andar conosco. Pode ser que lá na escola, pode ser que lá no trabalho, algumas pessoas acabem nos rejeitando. E diante de alguns temas, diante de algumas conversas que brotarem na nossa rede ali, naquela roda de conversa que a gente tiver com os nossos amigos, se a gente esboçar que a nossa opinião é contrária a deles, porque a forma que a gente pensa agora está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é certo para nós agora é aquilo que é certo diante da palavra de Deus, aquilo que é errado para nós agora é aquilo que é errado na palavra de Deus. Mas agora se eles não entenderem isso, a gente vai sair a gente vai ser visto como se fosse o patinho feio, como se a gente fosse radical. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então há riscos quando nós aceitamos o chamado. Mas que chamado é esse? É o chamado do vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, todos que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o chamado para a gente ir até o Senhor Jesus, é o chamado para a gente receber Ele dentro de nós. Obviamente Maria recebeu Ele no ventre, mas hoje a gente recebe Ele no nosso coração, a gente recebe Ele na nossa mente, a gente recebe Ele dentro de nós. Então há riscos, mas a recompensa ela é eterna. Se Maria não fosse a mãe de Jesus, o nome dela nem estaria escrito nesse livro aqui. Se Maria não aceitasse esse chamado, ninguém saberia quem ela foi. Entenderam isso, sim ou não? O nome dela está escrito aqui porque ela aceitou o chamado. Se tu aceitar o chamado de Jesus para a tua vida, se tu aceitar o chamado de Deus para a tua vida hoje, e Ele te chama para tu pertencer a Ele, para Ele ser o teu Senhor, para Ele ser o teu Salvador,
Se tu aceitar esse chamado, pode ser que o teu nome não esteja escrito aqui nesse livro, mas o teu nome vai estar escrito em um livro que está lá, escrito lá em cima no céu, ao qual a Bíblia diz que ninguém era digno sequer de olhar para aquele livro, mas o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Cristo já ressuscitado, o Cristo já glorificado, só Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, aceite o chamado de Deus, aceite o chamado do Senhor, deixa Ele escrever o teu nome em um livro eterno, deixa Ele escrever o teu nome em um livro, ao qual lá no dia do juízo esse livro vai se abrir, e todo aquele cujo nome não estiver escrito nesse livro, ele não será recebido no reino de Deus, ele não será recebido no reino eterno. Mas por que ele não será recebido? Porque ele não aceitou o chamado, porque ele não recebeu o chamado enquanto havia tempo, enquanto o evangelho estava sendo pregado. Assim como no provérbio de número 8 e no provérbio de número 9, que a gente vê a sabedoria clamando do alto da montanha, da entrada da cidade, nas ruas, dizendo: vinde a mim, vocês que são nécios, e aprendam, eu preparei a minha mesa, há um banquete, recebam da minha sabedoria. No provérbio 8 e no provérbio 9 há esse convite da sabedoria, e lá está escrito que algumas pessoas rejeitavam esse convite. Assim também é a pregação do evangelho. Jesus, quando falou algumas parábolas, quando ele já era adulto, quando ele contou algumas parábolas, ele falou que um senhor havia enviado um servo para fazer o convite para o grande banquete, para a festa, assim como a gente vai ter 3 dias de festa. E aquele convite o servo fazia, ele ia em todos os lugares dizendo: venham para o banquete, é de graça, venham para o banquete, porque o Senhor da terra, Ele preparou uma grande mesa para vocês, venham para o banquete. Mas algumas pessoas começaram a dar desculpa: eu tenho bois, mas eu recém me casei, mas eu tenho que ir lá examinar uma propriedade que eu vou comprar. E aí aquele servo chegou lá diante do Senhor e disse: eu fui lá, chamei, mas muitas pessoas deram desculpas. E aquele senhor disse: então tá, vai lá nos becos e nos valados e pega os aleijados, pegam todos aqueles que estão em dificuldade, todos aqueles que não têm nada a oferecer, todos aqueles que estão à margem, e traz eles à força. Assim é a pregação do evangelho. Pode ser que eu não esteja te pegando a força aí no teu banco, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é poderosa, é ela que te chacoalha, é ela que faz tu tremer no banco, é ela que te pega por dentro, é ela que agarra a tua alma e te traz para perto de Cristo, te traz para perto de Deus. É a pregação do evangelho, e esse convite é para ti. Não negue, não rejeite, não endureça o teu coração. Não importa em quantos cultos tu já veio na tua vida, aqui ou em outros lugares, mas em nome de Jesus, acolha a palavra de Deus no teu coração, aceite o chamado de Deus para a tua vida. Não deixe a oportunidade passar, não deixe a oportunidade passar. O teu nome precisa estar escrito naquele livro, e naquele grande dia, queira Deus que Cristo abra o livro, e lá Ele pronuncie o teu nome, e Ele diga: Lucas Martim Franco, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria eterna que foi preparada para ti. Esse é o meu sonho. Não tem nada nesse mundo que seja maior do que isso. Não tem nada nesse mundo que seja maior do que isso. Às vezes tem a convocação lá da seleção brasileira, e eu lembro que quando eu queria ser jogador de futebol, eu estava jogando lá em Santa Catarina, em um time lá, um time da 2ª divisão. Uma dificuldade só: a comida era temperada só com água e sal. Muita dificuldade, às vezes não tinha, mas o Senhor me sustentou naquela época, no mesmo ano que eu conheci Ele. E eu lembro que eu disse bem assim, eu recém estava conhecendo o Senhor Jesus, estava começando aí na igreja, e eu disse bem assim para a senhora que trabalhava de cozinheira, ela era cristã, e eu disse bem assim para ela: olha só,
daqui a 2 anos, eu sei que a senhora não olha a televisão, ela era de uma igreja que era proibido televisão, pois eu disse para ela, mas daqui a 2 anos, só por um momento, liga a TV lá, daqui a 2 anos, a senhora vai ver o camisa 8 da seleção brasileira, e vai estar escrito assim, eu acho que era 8 o número que eu disse, não me recordo completamente, mas eu disse assim, eu acho que era o 8, vai estar lá, ó, camisa 8 da seleção brasileira, e vai estar escrito Lucas, e eu vou estar lá, na seleção brasileira. E ela disse, então tá, amém. Passaram-se 2 anos, e isso era da seleção que ia disputar as Olimpíadas, que aí é sub-23. Passaram-se 2 anos, e não é que tinha lá um camisa 8, eu não me recordo o número, mas acho que era o camisa 8, que era Lucas, só que não era eu. Era profeta já, mas não estava calibrada a profecia. Mas sabe, mesmo que o técnico da seleção brasileira na época me convocasse para a seleção, para representar o Brasil em uma Olimpíada, esse chamado é nada comparado a tu ser chamado por Deus, a Ele olhar para ti, mergulhado no erro, mergulhado no pecado, cheio de dificuldade, cheio de crise existencial, pensando em tirar tua vida, furioso com todo mundo, de mal com Deus e com todo mundo, e Ele olhar para ti, vendo que tu não merece, mas ainda Ele olhar para ti e dizer, eu te chamei, eu te escolhi, o teu nome está escrito em um livro que hoje tu não consegue enxergar, nem os anjos são dignos de olhar para esse livro, mas o teu nome está escrito no meu livro, eu te chamei, eu te escolhi, eu te comprei, com um alto preço eu te comprei, aceite o chamado de Deus, aceite o chamado de Deus para a tua vida. Fazem 2 dias, dia 7 de novembro, dia 7 de novembro agora, fez 13 anos do meu batismo, fez 13 anos, e foi naquele ano mesmo, lá que eu estava lá em Santa Catarina, foi naquele ano que eu desci as águas do batismo e eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu aceitei o chamado de Deus. Aceite o chamado de Deus para a tua vida. Tu não tem noção do que te espera, tu não tem noção do próximo capítulo, tu não tem noção da próxima página da tua história. Deus tem algo muito maior para a tua vida. Pode ser que agora, com os teus olhos, tu não consiga contemplar, mas Deus já tem escrito o próximo capítulo da tua vida. Viva Ele, se entregue a Ele, se entregue a Deus. Aceite esse chamado. Maria aceitou, mesmo com todos os riscos, porque ela ouviu que ela ia dar à luz ao Salvador de toda a humanidade. Ela ia carregar dentro dela, não era qualquer um. O filho dela não seria qualquer um, por mais que os outros filhos que ela teve depois, ela também teve a alegria de carregar no ventre, mas aquele filho ali era especial. E a gente tem a mesma oportunidade de carregar Cristo dentro de nós, para onde a gente for, Jesus estar com a gente tem essa oportunidade. Não negue o chamado de Deus para a tua vida. Aí agora, a gente estava lá na cena, junto com Maria, mas agora a gente vai para um outro lugar, e aí um outro lugar, já era de noite, e tinha lá um homem chamado José. Ele recém tinha recebido uma notícia muito difícil de Maria, porque Maria disse para ele que ela estava grávida. A Bíblia não narra o momento em que Maria contou isso para ele, mas mostra que depois que ele ficou sabendo, a Bíblia diz que ele procurou desfazer aquele contrato de noivado de uma forma oculta, para que Maria não fosse humilhada publicamente, para que as pessoas não dissessem assim, essa mulher aí é uma mulher de vida fácil, ela é adúltera, ela nem casou, ela nem esperou, e falar tantas coisas mais. Ele recém tinha recebido então a notícia que ela estava grávida, e na cabeça dele não fazia sentido que ela estivesse grávida de Deus. Entenderam isso, sim ou não? Mas mesmo assim,
vê que ele poderia chutar o balde, ele poderia ficar tão bravo, mas tão bravo, que ele poderia jogar ela aos leões, sim ou não? Mas a Bíblia mostra que José era um homem justo, e ele não quis humilhar Maria, e ele então procurou fazer isso de uma forma oculta, de uma forma escondida, para que ela não fosse humilhada e nem morta. Mas aí, quando ele estava dormindo, a Bíblia diz que Deus deu um sonho para ele, e Deus falou com ele no sonho, e disse para ele: José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que está no ventre dela, não é de nenhum outro homem, mas é filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí aconteceu que José se acordou no outro dia, e ele foi lá e tomou Maria como sua esposa, e a Bíblia diz que eles não tiveram a relação íntima até que Jesus nascesse. Veja bem que José ele poderia pensar assim, eu dormi de barriga cheia, e aí eu tive esse sonho. Quem já teve algum sonho na vida aqui? Levanta a mão quem já sonhou. Levanta a mão quem já sonhou. Teve gente que eu acho que não sonhou. Levanta a mão quem já sonhou pelo menos uma vez na vida. Amém, glória a Deus. José poderia pensar assim, é só mais um sonho. Esse sonho aconteceu porque eu estava preocupado com isso, eu estava pensando nisso, então eu tive esse sonho. Ele poderia pensar que era uma coincidência, mas José era um homem de fé. Ele sabia que era Deus falando com ele, ele sabia que aquele sonho não era qualquer sonho, mas era Deus que estava falando com ele. E aí ele foi lá e tomou Maria como sua esposa, e ele assumiu a bronca, ele assumiu tudo. E olha só, porque José poderia pegar mal para José também, porque olha as alternativas, olha só o que poderiam falar de José. Poderiam dizer bem assim, José nem esperou o casamento, entenderam? José nem esperou. Naquela época era terrível, porque todo mundo em Israel naquela época, eles guardavam aquilo que o Senhor ensinou, que eles esperavam até o dia do casamento para que eles tivessem uma relação íntima. E obviamente nós também precisamos praticar isso, porque isso é um princípio de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E um parênteses, né? E aí José naquela época ele assumiu a bronca, por mais que as pessoas dissessem que ele era um homem carnal, que ele não esperou. Ou outras pessoas poderiam dizer bem assim, eu acho que não é de José, hein? E aí ele ficaria também com vergonha. Entenderam isso, sim ou não? Mas aí José poderia dizer bem assim, não, gurizada, não é meu e não é de nenhum outro homem, mas é de Deus. Mas aí se ele diz isso, ele ia ser apedrejado, porque aí seria blasfêmia. Entenderam isso, sim ou não? As pessoas iam dizer que isso era uma blasfêmia. Ou seja, José também estava entre a cruz e a espada. Tanto José como Maria, eles, querendo ou não, eles seriam muito mal falados. Entenderam isso, sim ou não? Eles seriam muito mal falados, mas eles não estavam nem aí. Eles sabiam que o chamado de Deus para a vida deles era algo excelente, era algo extraordinário. Eles sabiam que era um grande privilégio. Eles não deixaram que a opinião, que a fala das pessoas fosse como um balde de água fria em cima de um grande chamado extraordinário de Deus para a vida deles. Da mesma forma, não deixe que a opinião dos teus amigos, das pessoas da tua família, acabem com a tua fé. Se as pessoas ao teu redor não querem saber de Jesus, segue Jesus sozinho. Jesus falou bem assim, aquele que ama pai, mãe, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas por que Jesus disse isso? É porque ele não era qualquer um, ele era Deus, e ele tem que ser infinitamente mais amado do que qualquer outro. Se as pessoas ao teu redor não querem saber de Jesus, siga Jesus sozinho. Nem que vá só tu na contramão, mas segue Jesus. Pode ser que momentaneamente, pode ser que aqui as pessoas parece que a maioria
entre aspas, parece que está com a razão e falando muito mal de ti, mas lá naquele grande dia, todas as pessoas verão que quem estava com a razão era tu. Todas as pessoas verão e elas fariam de tudo para trocar de lugar contigo, mas será tarde demais. Então aceite o chamado de Deus para a tua vida enquanto há tempo. Não negue Jesus, não negue Jesus, não negue a tua fé. Não é coincidência, não foi coincidência a primeira vez que tu entrou na igreja e tu ouviu uma pregação e parecia que o pregador, que o pastor sabia toda a tua vida, era Deus falando contigo. Não era coincidência. Não é coincidência quando a palavra de Deus chega e parece que é tudo que tu precisa ouvir. Não é coincidência, isso é Deus. Deus te conhece por dentro, Deus conhece toda a tua história. É Ele que fala contigo e é Ele que te chama, vem, me segue. Não olha para trás, passa a ponte e corta as cordas. Não olhe para trás, segue a Jesus. Aceite o chamado de Jesus para a tua vida. Não importa o que as pessoas disserem. Não importa o que as pessoas disserem. Eu lembro que quando eu me converti, eu era muito tímido. Era uma dificuldade de falar em público. Pode ser que hoje não pareça, mas para mim era terrível falar em público. Principalmente na época da escola que tinha que apresentar trabalho. Eu era aquele que segurava o cartaz. Segurava assim, ó. Deixa que eu seguro o cartaz. A minha parte na apresentação é segurar o cartaz. E aí eu ficava assim, ó. Terrível falar em público para mim. Mas depois que eu recebi o chamado do Senhor e entreguei a minha vida para Ele. E o chamado não é o chamado de ser pastor, porque eu nunca pensei isso na minha vida, nem quando eu me converti. Mas o chamado foi simplesmente me entregar para o Senhor. E quando eu me entreguei para o Senhor e eu comecei a conhecer cada vez mais a Jesus, e mergulhando na palavra de Deus, eu sentia como se eu fosse um vulcão, e eu queria despejar tudo aquilo que eu estava aprendendo com Jesus, tudo aquilo que eu estava aprendendo lá no meu quarto, sozinho com Ele, sozinho com Jesus ali, lendo a Bíblia, orando, jejuando, e ficava lá trancado o dia inteiro, só eu e Deus, só eu e Cristo. Muito bom, que época extraordinária, excelente. Eu me sentia como se eu fosse um vulcão. E eu lembro que chegou um dia que o Espírito Santo falou bem assim para mim: Deu, tu já está cheio, agora tu vai em todas as casas da tua rua e tu vai pregar a palavra de Deus. Naquele dia mesmo, eu fui em todas as casas da minha rua, todas as casas da minha rua. Fui compartilhando a palavra de Deus. Entrava nas casas, ia lá, né, quando tinha a família toda completa, obviamente. Se tivesse só a mulher, eu falava do portão, não entrava na casa. Mas as famílias estavam, e aí eu entrava lá, pregava a palavra de Deus, orava com as pessoas. Cheguei em casa, era entre 10 e 11 da noite. Eu lembro que quando eu já estava com a mão na maçaneta do portão para entrar, tinha um jovem que ele estava cambaleando, completamente alcoolizado. E eu tinha falado de Jesus para ele. Não, eu ia falar de Jesus para ele. Quando eu botei a mão na maçaneta assim, vou falar para ele. E aí eu fui lá, falei de Jesus para ele. Ele olhou nos meus olhos, ele chorava. E ele disse bem assim, ó: se amanhã eu não lembrar de ti, e eu não souber, não lembrar do convite que tu me fez, eu moro em tal lugar, tu vai lá e me leva na igreja. Não deu outra, chegou no outro dia, eu estava lá. Ô fulano, vamos lá. Mas ele lembrava, graças a Deus ele lembrava de mim. A mãe dele estava lá doente, estava com um problema lá no tornozelo. A gente orou e Jesus curou ela naquele dia. Extraordinário que Deus fez. E assim começou. Depois Deus falou para mim assim, ó: agora tu vai na rua de cima. E aí eu comecei a dar voltas e voltas no meu bairro, de casa em casa. Teve uma vez que em um dia, de casa em casa, eu preguei a palavra de Deus para cerca de 250 pessoas, numa invasão que tinha lá. O dia inteiro eu fiquei lá. Por quê? Porque aquele que me chamou disse para mim: eu estou chamando mais gente, eu quero mais.
Assim como eu mudei a tua vida, assim como eu mudei a tua história, assim como eu mudei a tua eternidade, eu também quero salvar todos eles. Vai lá e fala de mim, vai lá e fala do meu amor. Aceite o chamado de Jesus para a tua vida. Não negue, porque a oportunidade está sendo dada hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E que chamado é esse? É nós recebermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, receber Ele dentro de nós, receber de uma forma semelhante, usando uma metáfora ali de Maria e de José, que é ter Jesus dentro de nós, como Maria. Obviamente Maria tinha no ventre, mas a gente pode ter dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. A gente pode levar Jesus para a nossa casa, assim como Maria e José tinham Jesus dentro de casa. A gente pode levar Jesus para o nosso trabalho, assim como José ensinou carpintaria para Jesus, e obviamente isso foi feito no trabalho dele. Assim a gente pode levar Jesus para o nosso trabalho. Qualquer lugar que a gente for, a gente levar Jesus, esse é o nosso chamado. Porque Jesus disse para nós irmos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Ele também disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vá sem Jesus, vá com Jesus. É Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos dá as palavras certas, é Ele que nos inspira, é Ele que nos dá amor, é Ele que faz a gente se importar com as pessoas. Como um dia eu estava dentro do ônibus e Deus falou bem assim para mim: tu sabe onde todas essas pessoas do ônibus vão passar a eternidade delas? Coisa que a gente não pensa toda hora, estão entendendo? Entenderam isso sim ou não? São coisas que a gente sabe biblicamente, mas muitas vezes quando Deus fala com a gente, parece que ganha uma proporção e uma clareza muito maior. E eu estava ali dentro daquele ônibus, estava todo mundo no mesmo ônibus, e Deus falou para mim: tu sabe onde todas essas pessoas vão passar a eternidade? Vai lá na roleta e fala de mim. E aí eu comecei a pregar na roleta dos ônibus, e foi bênção, anos fazendo isso para a glória de Deus, Jesus alcançando vidas. Teu chamado pode ser diferente nesse aspecto, como vai se manifestar, como é que tu vai levar Jesus para os outros, mas o chamado para recebê-lo é o mesmo. Atenda esse chamado, não negue. Quero fazer um convite do Senhor. Se hoje tu ouviu essa palavra e hoje tu quer entregar a tua vida completamente ao Senhor Jesus, e não quer colocar na balança, não quer pesar ali e ficar pensando: mas as pessoas vão me rejeitar, não importa. O que importa é tu ser recebido no céu. Mas as pessoas não vão compreender a minha conversão, as pessoas conhecem meu passado, não importa. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, todas as coisas se fazem novas. E a Bíblia diz ali, segue dizendo que Deus nos deu o ministério da reconciliação, porque agora nós fomos reconciliados com Deus, agora nós somos filhos de Deus, e a gente pode falar de Jesus para as outras pessoas. Se tu quer entregar a tua vida para Jesus, sem olhar para trás, sem pensar no que tu vai deixar para trás, mas quer se entregar para Ele, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Pastor Lucas, eu já entreguei a minha vida uma vez. Se hoje tu quer receber de Deus mais ousadia para levar esse chamado para as pessoas que estão lá fora, porque muitas vezes tu é tímido, tu não sabe como falar, tu tem medo, às vezes, entre aspas, tu sente como se fosse um covarde no teu trabalho, na tua escola, e tu quer ter mais ousadia para falar do Senhor Jesus, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. O Mestre te chama, o Mestre te chama, atenda a esse chamado. O Mestre te chama para pertencer a Ele, somente a Ele.